Muito bem, falemos da lição número 8, a parte de terça-feira, já estamos falando sobre a missão e ajuda aos necessitados. Hoje falaremos sobre os refugiados e aqueles que são estrangeiros. Obviamente que, como cristãos, nós temos que ter um olhar de beneficência para aqueles que estão em necessidade, em fragilidade, e isso se aplica também aos estrangeiros. Deus disse para Moisés dizer ao povo que eles deveriam cuidar dos estrangeiros, porque foram estrangeiros na terra do Egito. Então, eles sabiam o que significava ser um estrangeiro. E o próprio Jesus também auxiliou as pessoas na questão de serem estrangeiros. Ele atendeu a mulher sírio-fenícia, atendeu os gregos, não os dispensou sem uma bênção. Por isso é importante que no nosso coração haja solidariedade para com essas pessoas. Eu vi certa vez numa igreja a história de uma família que fugiu de um país em guerra para tentar chegar no outro país neutro. Mas havia um problema, havia uma distância de 10 quilômetros até eles chegarem na fronteira. Havia montanhas para subir. O vovô estava com 80 anos. Ele disse, eu não vou conseguir. É melhor vocês me deixarem aqui. Os soldados não vão se importar com um homem velho como eu. O filho disse, pai, significa morte para o senhor. A filha disse, se o senhor não for, nós não iremos. E o pai então pensou bem e acabou cedendo. Disse, tudo bem. Umas 10 pessoas saíram. Pessoas de diversas idades, inclusive havia até uma criança de 1 aninho. Eles acabaram se revezando em segurar a criança até chegar nas montanhas. Foi um trajeto muito difícil. Chegou um momento em que o vovô não aguentava mais. Assentou-se e disse, continue sem mim. Eu não vou suportar. Eu não aguento mais. Nesse momento, 2 homens com mochila nas costas apareceram. E disseram, calma, nós queremos ajudá-los. Deram água, comida para eles. Nós somos adventistas, somos da ADRA Internacional e ajudamos pessoas em situação de emergência. Por favor, vocês devem descansar um pouco, comam, bebam água. Nós trouxemos nossas mochilas. Nós temos 2 caminhonetes ali embaixo, num lugar estratégico, para levá-los à fronteira. E vamos ajudar vocês a chegarem na fronteira. Foi uma bênção. Aquela família agradeceu muito. Puxa vida, Senhor, nós não esperávamos por isso. E Deus colocou vocês em nosso caminho. Aqueles homens levaram aquela família até a fronteira. E eles, então, resolveram agradecer pela bênção divina. Isso significa que, ao pregarmos o Evangelho, temos que olhar para aqueles que não são da nossa etnia, não são da nossa pele, do nosso idioma. É difícil para as pessoas que estão recomeçando em um país, eles terem assim condições de recomeçar a vida quando perderam tudo. Pensa nas pessoas que estão lá na faixa de Gaza, estão vindo para o Brasil, passam pelo Egito, deixam tudo lá, deixam seus familiares, deixam seus negócios, deixam seus consultórios, seu meio de vida, e vêm para um país para tentar a vida outra vez recomeçar. A pergunta número 3 diz assim, pela instrução bíblica, nos textos bíblicos, que mensagem é destacada e que não devemos esquecer? Deuteronômio 10:19, por isso Deus disse, amareis o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Salmo 146, verso 9, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Romanos 12, verso 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Levítico 23, verso 22, e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas no chão. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a pergunta, pela instrução bíblica, qual deve ser a nossa atitude com respeito aos estrangeiros? Resposta, a mensagem nos textos é que Deus se importa com os estrangeiros, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, e nós devemos ajudá-los no que for possível. Hoje, existem muitos refugiados e estrangeiros que precisam da nossa ajuda. Jesus, quando criança, teve que fugir à noite para o Egito, se tornou um estrangeiro na terra do Egito. Ele sobreviveu com os seus pais graças às ofertas dos 3 reis magos, que deram para os pais ouro, incenso e mirra. E com isso eles acabaram sobrevivendo no Egito e com certeza pela bondade de algum egípcio, de alguma família boa que os acolheu. Por isso, hoje nós temos a liberdade de trabalhar por aqueles que estão vindo de outros países sem nada nas mãos, com uma esperança de recomeçar a vida, procurando alguma organização que os ajude.
a minha igreja estava produzindo aqui, fazendo uma sala. O pastor estava dizendo para os irmãos, vamos fazer aqui uma sala especial para ajudar refugiados e repatriados. Vamos dar a eles condições de aprender a língua, um ofício e, se possível, uma colocação em algum lugar. É uma forma bonita de ajudar as pessoas, dando abrigo, inclusive abrindo as portas da nossa casa para famílias que têm crianças pequeninas e que precisam de condições para serem ajudadas. Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 305, ela escreveu o seguinte: Jesus conhecia a influência da beneficência sobre o coração e a vida dos benfeitores. Por isso, ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso ilustra o espírito de alegre bondade que deve ser exercido no interesse dos amigos, dos vizinhos e dos estrangeiros. Mediante a parábola do homem que ia de Jerusalém para Jericó, Jesus ilustrou como as pessoas necessitam da ajuda. E em algumas igrejas já existem até centros de convivência, onde os refugiados e estrangeiros recebem apoio para tirar documentação, aprendem algum ofício para iniciar um trabalho e até encaminhamento para setores que podem empregá-los para que eles possam ganhar o sustento da vida. Algumas famílias recebem cestas básicas e o evangelho é pregado a essas pessoas. Em minha casa, um homem que ele é barbeiro, aqui perto de casa, ele veio até minha casa e disse, seu Gilberto, o senhor é o pastor da igreja? Disse, não, sou o ancião da igreja. Pois olha, tem 4 famílias de venezuelanos que são adventistas, estão procurando uma igreja. E me deu o endereço, fui lá com a irmã da igreja, atendemos essas pessoas, eles começaram a congregar em nossa igreja, graças a Deus, e conseguiram estabilidade e hoje estão bem, graças a Deus. Então nós temos que ajudar. Essas pessoas dependem da ajuda dos outros, senão eles não conseguem sobreviver. Uma família com idosos, com crianças pequenas, pessoas sem ter o que comer, sem ter nem um pedaço de pão, uma bolacha para comer. Estão precisando de ajuda. E muitas vezes nós estragamos comidas em nossa casa. Tem gente que não come arroz, é amanhecido, joga fora. Uma panela cheia de arroz. E feijão também, azeda na geladeira, cria até mofo e não se dá para ninguém. Então, devemos pensar naqueles que estão em desespero, naqueles que estão em fragilidade e ajudá-los. Estrangeiros e, assim, repatriados devem ser ajudados pela nossa bondade vinda de Deus colocada em nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá lições profundas de beneficência. Com isso, nosso coração se torna maleável e o Senhor nos ajuda também. Quando somos uma bênção para alguém, o Senhor, então, coloca mais bênçãos em nossa vida. Agradecemos por esse alerta em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz terça-feira com sua família na presença do Senhor. Deus te abençoe.